Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa do Datafolha que saiu agora, que joga um balde de água fria tanto na esquerda quanto na isentosfera, né? A isentosfera, com seu eterno interesse de criar uma terceira via, ficou mais difícil. A polarização aumentou no Brasil depois da prisão do Bolsonaro, né? Lógico, era o que se esperava nesse caso, né? Esse pessoal está achando que vai pacificar o país, vai trazer uma terceira via à força, né? Na base do, não, vamos cortar a direita completamente para surgir uma terceira via. Não vai. Não é assim que funciona a política, né? Enfim, o número de bolsonaristas e petistas no Brasil. Segundo o Datafolha, lembra que tem que lembrar que é o Datafolha, esse pessoal aqui que faz aquelas pesquisas maneiras na frente do presídio. Segundo ele, está empatado tecnicamente o número de bolsonaristas e petistas. Vamos entender essa pesquisa aqui, porque isso joga um banho de água fria nesse pessoal da esquerda. Essa notícia foi sugerida por pai socioafetivo de bebê reborn, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Datafolha saiu uma pesquisa nova agora dizendo que 39% das pessoas no Brasil se dizem petistas, ou seja, preferem o Lula e o PT. E 37% se dizem bolsonaristas, o que é um empate técnico, né? Um valor muito próximo. Pesquisa realizada antes da prisão domiciliar do Bolsonaro, ou seja, isso foi antes da prisão, mas já depois da denúncia dele e depois que ele já tinha tomado a tornozeleira. O petista oscilou para cima, mas isso daqui pode ser justamente pelo efeito Canadá, né, o entre aspas efeito Canadá, da soberania do Lula, né, que acabou melhorando um pouco a visão dele, mas como eu falei com vocês, melhoraria um pouquinho, mas nada que faria diferença. E, de fato, o que aconteceu nesse caso? O que aconteceu foi o aumento da polarização aqui. Então tá aqui, ó. É melhor ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui explica bem. Se você reparar, isso aqui, primeira coisa, é a pesquisa da Datafolha. Vocês sabem, vocês conhecem a Datafolha, não preciso explicar para vocês. A Datafolha sempre exagera para a esquerda e sempre piora para a direita. Isso é unânime, é constante em todas as pesquisas dele, né? Mas então, você pode pegar aqui, ó, vinha desde lá de 2022... 41%, segundo a Datafolha, considerava-se petista e 33% se considerava bolsonarista, né? Então, aqui está o valor. O maior valor chegou justamente em março de 2023, 10 pontos de diferença, 41% se declarando petista e 31% se declarando bolsonarista. E depois, aí chegou a diminuir um pouquinho, subiu mais um pouquinho. Em março de 2024 também estava 41 a 31. Aí começou a cair um pouquinho, aí em determinado momento, em junho de 2025, caiu e empatou. Ficou 35 a 35. O curioso disso é o seguinte, se você pegar em maio de 2025, portanto já depois da crise do Pix, de toda a perda de popularidade do Lula, as pessoas continuavam se declarando muito mais petistas do que bolsonaristas até esse momento aqui, até maio de 2025, né? Aí, depois disso é que caiu a coisa, depois disso empatou. Quando teve a pesquisa em junho de 2025, você teve os dois com 35%, tanto petistas quanto bolsonaristas. E nesse meio tempo, esse tempo todo aqui, você pode perceber que tem aqui a terceira via, o pessoal que não se considera nem petista nem bolsonarista, constante em torno de 20%. E é o que eu falo para vocês, isso mostra claramente a impossibilidade lógica de uma terceira via no Brasil. É o diagrama de Nash. Você pode gostar do Bolsonaro, você pode não gostar dele, pode gostar do Lula, pode não gostar do Lula. O fato é que não tem jeito, né? O diagrama de Nash garante que um desses dois vai estar sempre na frente, pelo menos por um bom tempo, até ter uma mudança significativa na política brasileira. E aí, ou seja, o que acontece aqui no mês 7? Um mês depois fizeram outra pesquisa, isso daqui depois do efeito Canadá, né, depois do Lula ter feito um monte de propaganda dizendo que é patriota, não sei o que lá, ele se recuperou um pouquinho aqui, né, a popularidade das pessoas que se diziam petistas, mas também aumentou o número de pessoas que se dizia bolsonarista. Então, isso daqui, por que isso é significativo? Por duas coisas. Primeiro, porque nesse tempo todo, lembra, todo esse processo contra o Bolsonaro, o grande objetivo é destruir o bolsonarismo, é isso que esse pessoal quer. O pessoal da centro-esquerda quer voltar a direita do Brasil a ser a centro-esquerda, a ser o PSDB, a ser o PMDB, né? Estão fazendo toda essa loucura contra o Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um processo que não tem lógica nenhuma, não teve golpismo nenhum do Bolsonaro, não teve nada ali. Eles só não gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é de direita, esse é o ponto, né? E daí eles querem destruir o Bolsonaro para voltar o pessoal para a centro-esquerda que se dizia direita há um tempo atrás, né? Eu estou falando do PSDB, do PMDB, esse pessoal que já foi visto como direita no Brasil em determinada época.
E o que mostra esses números aqui é que é o contrário. Quanto mais o STF briga com o Bolsonaro, bate em Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce no final das contas, mais cresce o apoio ao Bolsonaro, né? Então repara que nada variou. Isso aqui, ó, teve época que o Bolsonaro se tornou inelegível, depois teve perseguição, teve caso que inventaram caso de joias, caso de não sei o que lá, caso de importunação de baleia. Nada mudou aqui na opinião das pessoas entre serem bolsonaristas e petistas. O que mudou? Quando começaram a processar o Bolsonaro, aí sim o bolsonarismo cresceu e o lulismo caiu nessa história aqui. E aí depois, com as sanções americanas, o bolsonarismo cresceu mais ainda. Por quê? Porque o pessoal viu que agora tem salvação, tem chance do Bolsonaro ser candidato ano que vem, né? Então, essa é uma das coisas, ou seja, a primeira conclusão que eu tiro dessa história é que essa tentativa de eliminar o bolsonarismo batendo no Bolsonaro pela via judicial não vai funcionar. Pode ser que o Alexandre de Moraes prenda Bolsonaro numa cela e coisa e tal, pode até ser que faça isso, né? Infelizmente, acho injusto, não deveria acontecer isso. Mas a verdade é que no final das contas isso só vai estimular ainda mais a injustiça, vai mostrar ainda mais claramente a injustiça que está acontecendo com o Bolsonaro. Outra coisa importante de notar aqui é realmente como é que a terceira via não tem chance nenhuma, diminuiu. Aumentou a polarização, aumentou o pessoal que é ou lulista ou bolsonarista e diminuiu o pessoal que está no meio do caminho, né? Porque é lógico, é uma coisa óbvia. Você acha que brigar contra o Bolsonaro ia aumentar ou diminuir a polarização? É lógico que vai aumentar a polarização, não tem alternativa, né? O que poderia diminuir a polarização é justamente você fazer o caminho contrário, você liberar tudo do Bolsonaro, voltar atrás nesse processo maluco que eles inventaram e deixa o Bolsonaro concorrer nas eleições ano que vem. A esquerda não gosta disso, mas isso seria o ideal para o centrão e inclusive para a centro-esquerda, para o pessoal que quer voltar a ser direita no Brasil. Eles acham que tirar o Bolsonaro na mão grande vai ajudar alguma coisa? Não vai piorar a situação deles no longo prazo, né? Então, um absurdo. Isso daqui está mostrando aqui maior polarização política, ou seja, 76% da população está se identificando ou como bolsonarista ou como petista. Na pesquisa anterior eram 70%, ou seja, cresceu o número de pessoas que não está mais na isentosfera. A isentosfera ficou marcada justamente porque você está elevando essa temperatura de forma inútil, porque todo mundo sabe que não teve absolutamente golpe nenhum, não teve tentativa de golpe nenhum. Uma idiotice sem tamanho esse processo todo mundo sabe disso. Só que eles sabem que eles perdem a eleição no que vem para o Bolsonaro, e daí precisam manter essa coisa, né? Vai só piorar, vai só aumentar a radicalização aqui no Brasil, vai só garantir que cada vez mais a gente vai ser jogado para Lula ou Bolsonaro, né? Então é isso aí, parabéns ao pessoal que fez o L em 2022, ferraram ainda mais com o Brasil, ferraram mais com a economia nossa e ainda fizeram uma enorme injustiça com Jair Bolsonaro, né? Aqui, ó, isso aqui foi a última pesquisa que teve, essa última pesquisa foi 18 de junho. Não foi tanto tempo atrás, não, foi pouco tempo atrás aqui. E os bolsonaristas e petistas tinham empatado pela primeira vez. Aí eles falam aqui que empataram depois da perda de popularidade do Lula, o que é curioso, porque na verdade a perda de popularidade do Lula, vocês lembram, foi muito a partir de outubro do ano passado, né? Foi outubro do ano passado quando teve aquele pacote o pacote de corte de gastos do Lula, que não cortava gasto nenhum, que só aumentava imposto. Aí teve o imposto do PIX, teve um monte de coisa, teve o caso do INSS, tudo isso foi antes. Então como é que só agora, foi antes de abril de 2025, como é que só depois disso que empatou as coisas, né? Outra coisa que eles estão criticando muito aqui é que o tal do Sidônio Palmeira, né, que já faz 5 meses na frente da SECOM, que prometeu melhorar a comunicação do Lula, que ia resolver o problema do Lula e coisa e tal, e até aqui, meu amigo, não conseguiu resolver nada. É o que eu falo para vocês. Coitado do Sidônio, meu amigo. O Sidônio tem uma tarefa ingrata, porque o problema do Lula não é a comunicação. O problema do Lula é também a comunicação. A comunicação do Lula também é uma bosta. Mas não é só isso. O problema do Lula é um problema de produto, né? O Lula em si é ruim. É um cara que não tem simpatia, é um cara que é visto como corrupto, é um cara que ninguém gosta dele. Então, assim, por mais que você tente fazer uma boa propaganda, não dá para encaixar. O Lula não encaixa. Não tem como fazer boa propaganda de um produto ruim, né? Por mais que você faça uma boa propaganda, é só enganação. Rapidamente as pessoas percebem e se livram daquele produto, né? Então é isso daí. Terceira via descartada, a questão mesmo é Bolsonaro 2026. É a saída que nós temos desse inferno lulístico que o pessoal da isentosfera nos colocou em 2022. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.